Bom dia a todos, dando sequência aos nossos vídeos, né? Já são quase 150 vídeos que estão aí para vocês escolher. Agora eu quero aproveitar para dizer uma coisinha aqui. São todos vídeos diferentes, são situações de vida, as questões espirituais, questões da matéria, questão de trabalho, a ordem da coroa, muita coisa sobre como funciona a ordem da coroa, para você também poder usufruir, né? Então eu quero aproveitar aqui para recomendar, assistam todos os vídeos, não precisa assistir todo de uma vez só e também não precisa ficar me vendo, porque você pode botar o seu celular aí para passar os vídeos e enquanto você faz qualquer tarefa que te permita fazer a tarefa e ao mesmo tempo ouvir, porque no fundo são conceitos de vida que a gente procura passar da maneira mais simples possível e ligando a espiritualidade, né? Como eu já falei em outros vídeos, nós somos um todo, corpo, mente e espírito, e lógico que a gente deve buscar o equilíbrio dessas três partes da nossa existência, né? Mas hoje eu quero falar aqui de uma questão muito séria, importante, que tem a ver também com a questão da saúde, em que eu vou fazer outros vídeos ligados aí a naturopatia, essas questões todas, embora eu não seja médico, mas vou apresentar uma série de conceitos para que você possa pesquisar a respeito, não necessariamente acreditar em mim e seguir o que eu falo de uma forma, digamos assim, automática, né? Mas hoje eu vou me prender mais a falar um pouco mais profundo sobre o metabolismo do pensamento. Clinicamente, em termos médicos, se fala muito nas condições psicossomáticas, mas a gente aqui trata como metabolismo do pensamento porque é algo que mexe com todo o nosso ser, né? A influência que o nosso metabolismo tem sobre o nosso corpo é tremenda, é muito forte, muito poderosa. Eu tenho, inclusive, lembrado a todos que o nosso corpo é 70% de água, é líquido. E a água tem uma característica de captar todas as energias, todas as vibrações e tomar para onde ela está formando, então, as condições patogênicas, as condições de doenças, etc. Então, quando o nosso pensamento é positivo, todas as células do nosso corpo vão receber o reflexo dessa influência, né? A gente influencia toda a produção de todas as glândulas endócrinas, né, que produzem todos os hormônios, tudo entra em funcionamento perfeito e as nossas células também, por si só, já percebem um ambiente positivo e também funcionam de uma maneira positiva, afastando as patogenias, afastando os elementos que deturpam a saúde, alcalinizando o nosso corpo. Quando o seu pensamento é positivo, o seu corpo tende a ser mais alcalino, né? Mais positivo. Então, eu tenho sempre recomendado a todos que estudem os trabalhos do Emoto, né? Masaru Emoto, que desencarnou há pouco tempo, aí, no meio do ano passado, 2017, mas que fez um trabalho maravilhoso sobre os cristais de água, quando ele colocava sobre cada cubinho de água, ele colocava uma palavra bonita, como amor, e outra uma palavra agressiva, como ódio, né? E ele percebia que os cristais de água, onde ele botava a palavra amor, esses cristais de água se transformavam em verdadeiros mandalas com fotos muito bonitas. Eu até tenho dito para todos aqui que os livros do Emoto, eles são, parece que obra de arte de pintura, porque são muito bonitas as mandalas que se formavam com os cristais de água. Quando a palavra é negativa, esses cristais não se organizavam, eles se desarrumavam, eles ficavam com figuras romboides, uma cor pastel, assim, meio
turva, né? Porque a palavra influenciava a esses cristais. Também o som melodioso dava um cristal, o som ruidoso, né? Aqueles metaleiros assim meio barulhento que não tem uma sonoridade, aqueles cristais de água se transformavam em figuras romboides, né? Então, é importantíssimo que você vigie seus pensamentos. Procure eliminar totalmente os sentimentos de culpa, de mágoa, né? Os apegos excessivos, o ciúme, o rancor, o ódio, a raiva, a inveja, o ciúme. Ciúme é terrível para você criar um metabolismo de pensamento negativo. Então, tudo isso a gente tem que olhar com outros olhos, porque quando você está com raiva de alguém, é você que está sofrendo em primeiro lugar. Se a sua energia é muito forte, você talvez afete o outro, mas só se o outro tiver uma vibração muito baixa, senão não vai fazer efeito nenhum no outro, faz em você. Então ter raiva de alguém é algo terrível. Eu, por exemplo, tenho feito sempre um pensamento, por exemplo, vou dar um exemplo que é corriqueiro. Antigamente no trânsito, quando eu via alguém buzinar atrás, eu também fazia igual todo mundo, passa por cima e tal, porque me tocava a buzinação do outro. Quando um cara na frente estava meio devagar, que a gente chama na linguagem popular, murrinhando na frente, a gente buzinava para o sujeito sair, andar logo. Eu, particularmente, não é por nada não, mas nunca fui muito assim não, sempre fui um pouco mais calmo, mas também já fui de sair do carro invocado e tal, uma bobagem, mas a gente, quando mais jovem, fica impulsivo, né? Hoje mesmo aconteceu uma coisa dessa comigo, em que eu vinha numa agulha ali, né, em frente ao Sambódromo. Quem conhece, eu ia saindo, aí vi que vinha ônibus lá atrás, eu prudentemente parei, mas estava ligeiramente dentro da via. Aí o motorista do ônibus parou na minha frente, veio aquela buzinada com freio, né, para fazer barulho, como quem diz, aí, tá aí, eu não fiz nada, eu estava parado, mas ele não foi gentil em deixar eu passar. Na verdade foi essa, eu parei para... Eu esperava até que ele desse uma paradinha para eu poder entrar. Ele não deu e ainda ficou. Em outros tempos, eu descia e ia discutir com esse motorista. Mas sabe o que eu penso hoje? Deixa ele. Eu não preciso provar a ele que eu estava certo ou errado. Então, ele seguiu viagem lá, com a bronca dele, sei lá, porque eu também não fiz nada demais, não. Eu botei o carro um pouquinho para dentro da via dele, esperando que ele parasse, mas eu parei, eu estava parado, eu não estava forçando a entrada, não estava passando na frente dele. Mas ele não foi educado, né? Mas deixa passar, o problema é dele, tratei de esquecer o assunto. E havia também comigo a questão do motoqueiro, né? Motoqueiro é uma juventude aí agitada, que não tem disciplina, inclusive também anda fora de qualquer legalidade de trânsito, né? Eles não podem andar assim como eles andam, mas criou-se o hábito e é assim mesmo. Eles andam pelo meio da rua e quando você deixa um lugar estreito eles ainda te xingam. E antigamente eu ficava querendo correr atrás dele, porque ele é que estava errado, né? Mas agora, gente, olha só como é que eu consegui administrar isso. O camarada que buzina atrás, eu penso sempre assim, é meu anjo da guarda, dizendo que eu tenho que andar mais rápido, porque eu tenho que chegar no lugar certo na hora certa. O cara que está na frente murrinhando, o murrinha que eu falei, que está lá empatando o trânsito, eu penso assim, é meu anjo da guarda que está lá na frente, porque eu vinha muito acelerado, e ele vai me ajudar a me colocar no lugar certo, na hora certa. Então hoje isso não me afeta. A situação é exatamente a mesma. E é por isso que eu repito sempre, na vida nós não temos problema, nós temos situações. O problema é o que está na nossa cabeça. Então eu resolvi esse problema. Que na minha cabeça eu me irritava com um e me irritava com o outro. Hoje não me irrito mais, ainda fico numa boa.
Fico satisfeito porque aquilo é uma coisa boa para mim. Vê como é que você mudando o seu modo de pensar, como é que você fica bem melhor, bem mais tranquilo. Os motoqueiros, eu comecei a refletir, são todos jovens, muitos moram longe, precisam chegar em casa mais cedo, trabalham muito. Outros, o seu próprio trabalho é estressante porque eles têm que chegar numa hora certa. Porque, por exemplo, quando você dá uma tarefa para um motoqueiro, você quer que ele chegue rápido. Senão você não daria para um motoqueiro. Então, eles têm que cumprir suas tarefas. E volta e meia se acidentam, aquela coisa toda. Então eu passei a olhar o motoqueiro como jovens, com muita energia, que eu também já fui jovem, né? E que eles sigam o caminho deles. Se você não fizer nada com eles, também não vão fazer nada com você. Então, abre o caminho para o motoqueiro passar. Apenas tome cuidado. Nunca abra uma porta, porque pode aparecer um motoqueiro do nada, porque existe uma coisa que se chama a relação da velocidade, né, com o tempo, né? Então, se ele vem a 60 km por hora, ele está rodando a uma média de quase 20 metros por segundo. É só você fazer a conta, né? 60 km por hora é 1 km por minuto, divide 1000 por 60, vê quanto é que dá. Dá quase 20 metros, dá 18 por aí. Se for a 90, pior ainda. Aí vai a 25 metros. Um segundo, bastou você olhar o botão do rádio e olhar para a estrada, já passou um segundo. Então, quando você olha, vira a cara, abre a porta, você já gastou 2 segundos. Se tivesse um motoqueiro a 50 metros, você não teria visto ele. E ele chegou em 2 segundos. E você abriu a porta e deu o acidente. Entendeu? Então, só isso que você tem que tomar cuidado. Não abrir nunca a porta sem olhar, ficar olhando. Porque para você não ser surpreendido pela presença inesperada do motoqueiro que anda rápido, né? Eles andam a 80 por aí. Mas eu não me preocupo mais, eu não me aborreço mais. Então essa é a questão. É a gente não deixar o nosso metabolismo do pensamento deteriorar a nossa saúde, ficar com raiva, ficar com rancor, e aquela coisa toda e tal, entendeu? Isso é que a gente deve buscar na meditação, na reflexão, na busca de uma leitura mais ampla, para que aquelas coisas que te aborrecem, você não se aborrecer mais. O aborrecimento para qualquer um é muito ruim. Quando você grita com alguém, ali no ambiente, você está causando um tumulto danado em todo o metabolismo do pensamento daquelas pessoas afetadas pelo seu grito, e é você mesmo que gritou. Então, isso é uma coisa que a gente tem que acordar para isso. O nosso metabolismo do pensamento é o maior causador das doenças psicossomáticas. Então, muitos cânceres nascem disso, muitas doenças infecciosas nascem disso. Por quê? Porque as bactérias, os vírus, os micróbios todos que atuam para produzir a doença, eles se aproveitam daquele momento de baixa imunidade. É a primeira coisa que você tem com o metabolismo de um pensamento negativo muito forte, é a sua imunidade baixar. Então, não se deixe levar por isso. Aqui na Ordem da Coroa, nós temos uma sessão muito importante que acontece em toda segunda sexta-feira do mês, que se chama Sessão Pública de Cura de Culpas, de Mágoas e de Apegos. Essa sessão é libertadora. Se você puder vir, é gratuito, porque a Ordem, como a Ordem da Coroa, como uma casa, uma religião, digamos, espiritual mesmo, o que é espiritual não se cobra, né? O serviço espiritual. Então a gente aqui não cobra nada de ninguém. A gente vive da contribuição dos chelas, que são os que participam da casa, né? Que é uma mensalidade, e de doação de quem quiser, né? Então, venha para a sessão pública de cura de culpas, de mágoas e de apegos, em toda segunda sexta-feira do mês. Entre no site da Ordem,
e veja na programação. Nós temos também sessão de imunização, para você melhorar a sua imunidade. E sessões para meditação. Nós temos no sábado a chama violeta, a meditação transcendental, e no domingo a chama violeta. Ou seja, a chama violeta é a da transmutação. Né? E tem uma sessão aqui que é magnífica, dirigida pela nossa priora Ceci dos Tamoios, que é a sessão tonocromática. Entendeu? É uma sessão muito importante para esse equilíbrio em que você tem a sua capacidade de meditar e de refletir e de acalmar todo o seu sistema nervoso e que favorece muito essa questão. Então, eu quero apenas, nesse vídeo, despertar a todos para vigiar suas atitudes, suas ações, seus pensamentos, os seus sentimentos de julgamento, ódios, rancores, mágoas, culpas. Limpa isso tudo do seu coração, porque isso só está te fazendo muito mal. Então, a Ordem da Coroa está aqui para que você se autorrealize. E autorrealização é isso. É você aprender a andar com os próprios pés, cuidando de si mesmo. Porque se você tem uma doença, porque também tem muita raiva, irritação, ódio, rancor, mágoa, etc., nem Deus vai te curar, porque são negatividades de ordem interna que você precisa curar. Isso quer dizer o quê? É o seu livre-arbítrio. Então, até para você melhorar o metabolismo do seu pensamento, é o seu livre-arbítrio, que é você que pensa. Ninguém está fazendo você pensar mal, ninguém está fazendo você ter inveja, nada disso. Você que tem, então você que tem que mudar. Então, a Ordem oferece, como eu disse, gratuitamente, os tratamentos para você poder melhorar, transmutar, transformar primeiramente, depois transmutar esses sentimentos negativos de ordem interna, para que você jamais tenha um metabolismo do pensamento negativo. Então, essa é a mensagem de hoje, que é muito importante para a sua vida. Meu mais profundo namastê.